Você sabia que o uso capião é mais que regularização de uma propriedade e que existe mais de um tipo? Pois é. Hoje, na nossa prestação de serviço, recebemos o advogado Dr. André Navarro, que tira todas as nossas dúvidas com relação a esse tema. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo Falar, bem. o doutor já vai comprar a casa aqui, né, doutor? Vai Pois ficando é, e já está aí direto com a gente, Estou quase né, me doutor? mudando já. Bem-vindo, Bem-vindo, muito obrigado. boa tarde. Obrigado. Muito interessante mesmo. Viu? Sim, Bem sim, legal, sim. bem legal. Bem-vindo aí. Obrigado, viu? Doutor, para a gente então começar aqui entendendo, né, o que é o uso capião? Tá. Primeiro, assim, vamos entender a origem da uso capião, né? O que é? É um instituto que tem há mais de 4.000 anos. A gente acha que é uma coisa nova, uma coisa do Brasil. É um instituto romano, a gente tem essa origem, né? Quando Roma conquistava algum lugar, então ele queria também não só conquistar aquele espaço, mas adquirir na justiça, na lei. Então, grosso modo, é essa síntese. É uma ação que você entra na justiça para adquirir algo que você já tem a posse e tornar sua propriedade. Em apertada síntese, é isso. Ele tem um tempo mínimo para você Excelente. estar nessa posse? Não? Assim, no Brasil a gente tem muitos tipos de uso capião, né? Assim, há doutrinadores que apregoam que a gente tem mais de 30 modelos. Então, assim, o tempo máximo, quando se trata de imóvel, que é o que mais interessa para os nossos ouvintes, normalmente no Brasil 15 anos é o tempo máximo. Mas tem outros requisitos, né, para você adquirir. Você está naquela posse de imóvel, o imóvel não é seu, você não tem o documento, não é que você invadiu. As pessoas acham, a uso capião é porque eu invadi, é uma coisa ilegal. Não, é totalmente legítimo, atendendo os requisitos que a lei preconiza, está tudo certo, você entra com a ação e você adquire a propriedade daquele bem. E doutor, em quais situações, né, que se aplica o uso capião? Ele tem para imóveis, para móveis? Excelente pergunta. A uso capião é o uso, você vai ter a propriedade pelo uso. Então, ela pode ser um uso de um bem imóvel ou um bem móvel. Normalmente, as ações são impetradas quando a pessoa tem o interesse num bem imóvel, que normalmente tem mais valor, né? E é mais fácil. Quem já não viu aquela terra que o pai deixou, que o avô deixou, não tem documento. Então, para ele conseguir o documento, ele entra com ação de uso capião. Para bens móveis também existe, mas é bem menos usado. E é só através de uma ação, doutor, de forma não jurídica, a gente consegue também ter esse benefício? Que bom que o nosso ordenamento jurídico tem evoluído e a gente consegue também extrajudicialmente a uso capião administrativa, via cartório, mas também tem que cumprir alguns requisitos, né? Assim, é bom falar que os requisitos principais para que você possa acionar, ter a uso capião, a propriedade, é o lapso temporal, esse tempo, cada caso é um tempo, né? E o prazo máximo que a gente chama de uso capião trator, é aquela que atropela tudo, 15 anos, mas essa posse sua, você no imóvel, não pode ter sido contestada, ninguém pode ter brigado por ela ali, tá? E também assim, e o animus dominus, é uma palavra em latim que parece chato, mas não é, você tem a intenção de ser dono, você sempre esteve lá e falou, isso aqui é meu, eu cuido, a minha família cuidou, então esses requisitos são todos ponderados pelo juiz ou pelo cartório, se for o caso, né? Para te dar a propriedade, para você ter o registro. Quem não registra, quem não tem o nome lá na matrícula do imóvel, não é dono. E doutor, quais são os requisitos, né? Para cada tipo de uso capião tem um requisito, tem requisitos que são em comum? Tá. Então, como eu falei, os requisitos básicos são esses. O lapso temporal, você tem que estar um tempo mínimo ali, né? Tem algumas espécies de uso capião, esse prazo ele cai para quando você tem documentos. Eu não tenho. Quando você não tem documento nenhum, vai ter que esperar os 15 anos, pelo menos, não é a regra, tá? Você tem que ter essa intenção de ser dono, provar que você sempre quis ser dono. Como que você prova isso? Eu sempre paguei IPTU, eu sempre estive lá, sempre capinei o lote, eu plantei, eu coloquei um animalzinho lá. Isso tudo ajuda você robustecer a tua ação e adquirir essa propriedade, tá? Quer queira ou quer não, você está valorizando o lugar, né? Você gastou um dinheiro, né? Exato. E o tempo tem a ver com isso também, doutor? Teoricamente, assim, eu gastei um dinheiro por 15 anos nesse lugar e, teoricamente, eu tenho esse direito? Porque o tempo que a lei sugere é para dar tempo se alguém, o proprietário original, vai reivindicar aquilo. Porque muitas vezes ele tem muitas terras, esqueceu, as famílias, todo mundo morreu, às vezes não tem dono. Então, não pode ficar vagando nenhuma propriedade, ela tem que ter um dono. Então, justamente para contemplar.
a pessoa ficou 15 anos, nunca mais visitou aquele imóvel, o imóvel deixa de cumprir a função social dele. Né? Tem gente precisando morar, tem gente... enfim, não só para quem está precisando. Às vezes a pessoa... eu já fiz uso campeão de fazenda. Tinha um fazendeiro, ele fez o uso campeão da outra fazenda. Um valor muito alto e foi concedido, porque ele estava ali cuidando. Né? E, doutor, de repente, assim, aquele imóvel, ele tinha uma dívida do proprietário anterior. Quando a pessoa ela faz o uso capião, essa dívida, ela morre ou ela assume a dívida? Perfeito. As dívidas tributárias, dívidas do Estado, normalmente elas não vão desaparecer. O Estado tem um interesse. Uma pena, né, doutor? É uma pena, uma pena. Não some, né? Cada dia parece que aparece mais, né? Mas, assim, é bom, excelente pergunta, porque o que é a uso capião? Ela é um modo de aquisição originária. É como se você estivesse comprando, depois que você tem o uso capião, é como se você estivesse adquirindo aquele imóvel original. Você fosse o primeiro comprador. Aquela matrícula fosse virgem, isso é uma matrícula nova para você. Tudo que diz respeito ao imóvel fica para trás e é cancelado. Menos a questão, os impostos, isso aí o Estado não vai perdoar, tá? Mas outros problemas que eventualmente venha a ter nessa matrícula, eles somem, tá? E isso envolve a família de alguma... Por exemplo, meu pai me emprestou uma casa, eu tenho um irmão, né? E eu usei essa casa por 15 anos. Perfeito. Isso também caracteriza um uso capião ou não? Então, eu costumo falar que o direito de pedir, todo mundo tem o direito de pedir. Mas, normalmente, quando tem a família, é mais complicado. Porque, assim, se o teu irmão não contestou por 15 anos, já começa a haver uma fumaça ali que você pode só ter o direito. Mas, normalmente, se o pai faleceu, vai passar pelo inventário. Normalmente, o Estado ele quer fechar, se cercar de que ninguém saiu perdendo. Porque, senão, também alguém vai lá e invade o imóvel, né? Existe muita brigas entre família. Eu fiquei aqui. Não basta apenas você estar no imóvel. Você tem que cuidar do imóvel, não pode ter a contestação de alguém, ninguém pode impugnar aquilo. Não basta estar no imóvel, tá? E é muito caso a caso, né? Perfeito. Tem umas perguntinhas, doutor. Bora ver Ótimo. aqui, as perguntinhas para o doutor. A galera sempre enche a gente de pergunta, coisa boa. É do Breno de Passa Quatro, aqui pertinho. Ó. Boa tarde. Cuido de um lote público há mais de 15 anos, onde era ponto de droga. Consigo fazer uso capião desse lote? Boa, Breno. Obrigado pela pergunta, viu? Excelente pergunta. Breno, em tese, não. Porque, em tese, não existe a uso capião de bem público. Ah, tá. Tá? Em tese, assim, existem exceções, mas a regra geral é que não pode se usucapiar bem público. Perfeito, Breno. Obrigado, viu, Breno? Ótima pergunta aí. Porque o Estado sempre é o dono, né? Então, Sim, tem um dono. tem um no dono, caso, tem é o um dono. Estado, Não né? Isso, exatamente. Doutor, e a gente vê muitas casas abandonadas, né, no Brasil, em São Paulo, a gente vê tem muita muito. coisa, muito casarão, né? Às vezes as pessoas até confundem um pouco em relação à ocupação, como o senhor mesmo disse, né? Isso também, o que isso tem de real? O que isso tem a ver com esse tipo de ocupação, com uso capião? Porque, assim, são casas que devem imposto por muitos anos, né? Que acaba até ultrapassando o valor da própria casa, né? O que isso realmente é real? O que uma coisa tem a ver com a outra? É muito comum, se você pegar no centro de São Paulo, a gente sabe, é sabido que existem muitas casas que a gente não sabe nem quem são os donos mais, os proprietários, né? Então, aí toca numa questão mais de política pública, que uma regularização fundiária ou uma iniciativa de política mesmo para reorganizar, tentar encontrar esses donos, porque também, assim, a depender da situação, pode se caracterizar uma invasão a posse ilícita, né, por violência, ela não é bem vista pelo nosso ordenamento. Então, talvez não seja o melhor caminho. Eu acho que nessa situação pode sim haver que tenha casos de uso capião, que a pessoa está lá há muito tempo, né? Mas também eu acho que é mais uma questão de política pública. Tem alguns políticos que a gente sempre está vendo que falam que vão fazer isso, resolver. Assim, infelizmente, a gente não tem visto tantas ações nesse sentido, mas eu acho que seria uma questão mais de iniciativa política. Tanta coisa abandonada muita que fica, coisa. Muito ruim, tanta E o gente sem Estado morar. deixa de recolher, né? O Estado tanta deixa de coisa, recolher. moradia. E, doutor, ainda falando, o Léo citou o centro de São Paulo, Sim, né? sim.
várias cidades, os centros de várias cidades aqui no Brasil tem bastante imóveis que estão abandonados. E quando a gente pensa em algo que foi tombado, um imóvel que foi tombado. É que a palavra tombado, né? Existe até o livro do tombo, que é um instituto que a gente tem. A gente tem a ideia que foi tombado primeiro que caiu, né? Que alguma coisa nesse sentido. Essa plurissignificância na semântica das palavras, elas mudam. Mas quando o imóvel é tombado, normalmente é tombado como patrimônio público. Aquele imóvel, ele já faz parte do patrimônio público. Qualquer reforma que venha a se fazer, ele não pertence mais ao ente privado. Então, um imóvel tombado, passa a ser um patrimônio público. Essa é a ideia do tombo. Ele é inscrito no livro do tombo, ele é um imóvel tombado. Não que caiu, né? Sim. Bom, temos mais perguntinha, doutor. Bora ver aqui, ó. Perguntinha para o doutor. A Raquel Almeida, de Salvador, Bahia, ela diz: boa tarde. Existe usucapião em imóvel comercial? Obrigado, Raquel. Boa tarde. Obrigado, Raquel. Existe. Plenamente possível. Plenamente possível. Lógico, a gente tem que averiguar o caso a caso. Se ela está no imóvel comercial, ela usa esse imóvel há anos. Mesma coisa, tem os requisitos, o tempo, não há ninguém que se oponha à posse dela nesse imóvel. Eu só abri um parênteses aqui para ficar bem claro que hoje, a gente tem a ideia no popular que eu tenho o meu imóvel, eu sou dono. Dono é uma palavra que se usa no corriqueiro. Mas para o ordenamento jurídico, a gente tem a posse e a propriedade. Me permita uma analogia aqui, é como se eu tivesse um filho que não é meu, o filho é de um outro casamento, e esse filho ele não está registrado no meu nome, mas desde pequenininho, ele mora comigo. Ele é meu filho de criação, mas se eu não tenho o registro, eu tenho a posse dele, mas eu não tenho a propriedade. Se eu vou viajar, provavelmente não vamos deixar passear com ele porque não tem um registro. Então, a ideia de propriedade é essa. Às vezes eu moro, eu tenho a posse, eu sou o dono, mas eu não tenho a propriedade. Lá na matrícula, você vai pedir, se você tem imóvel, olha na matrícula. Quem está inscrito com o nome lá, ele é o verdadeiro dono. Porque a pessoa fala, eu tenho contrato de compra e venda, é precário. Eu tenho escritura. Muita gente pensa, já vende-se imóveis com escritura. Só a escritura não resolve. Tá. Olha que interessante isso, né? Quantidade de pessoas que devem estar agora muita gente, muita gente. Corre olhar a matrícula. Muito bem. Mais perguntas, doutor. Temos mais perguntas. Vamos ver aqui, ó. A galera capricha, viu? Da Terezinha, boa tarde. Tive um tio que vendeu um terreno a 2 irmãos como uso capião. Os irmãos foram contra, só que faleceram. Tem como desarquivar o processo do uso capião? Tá. O doutor entendeu com certeza, viu, Terezinha? Certeza que ele entendeu. Sim. Terezinha, o que acontece? A gente precisava ver exatamente o que aconteceu. Tá. Porque, assim, é muito comum também, né? A pessoa fala assim, já entrei com o campeão, já resolvi, já é meu, já é dono. Como a gente, normalmente, e o brasileiro não é obrigado a conhecer, a gente está aqui justamente para orientar, tem que analisar os documentos. Se a pessoa adquiriu por meio da uso campeão, então ela tem o nome dela na matrícula, a propriedade é dela. Tá. Se não, ela não tem. Tá? E no caso, é como eles faleceram, então fica para os filhos deles. Que daí toca numa outra questão. Não necessariamente, porque se não resolveu pela uso campeão, pode ser que esteja uma condição suspensa. Teria que ver o inventário, teria que entender o caminho, né, esse mapa para entender melhor a família, o que aconteceu realmente. Né? Ótimo, entendi. Temos mais perguntinha. A Luciana de São Paulo, ela diz, boa tarde. Minha sogra paga todo o IPTU do terreno aonde moramos. Só que o terreno não está no nome dela, e sim no nome da mãe de criação, que é falecida há mais de 50 anos. Só que até hoje ela não conseguiu passar para o nome dela. Ela pode ter direito ao uso capião? Boa, Luciana. Obrigado. Excelente. Boa pergunta. Provavelmente sim. Tá, é lógico, eu teria que analisar o caso concreto, mas provavelmente sim. Porque o que ela está me falando, assim, ela paga o IPTU, ela está há 50 anos, ela tem um lapso temporal. Ela está pagando IPTU, significa que ninguém paga o que não é seu. Significa o quê? Eu estou provando que isso aí sempre a minha intenção foi ter esse imóvel para mim. Provavelmente sim, tá? É lógico, assim, com as informações que ela me passou. Só uma informação a título de curiosidade que vale para todo mundo, tá? Uma questão técnica, ninguém está errado por isso, mas sempre quando falarmos de uso capião, a gente vai falar, apesar de terminar com ão,
é no feminino, a uso capião. A uso É muito capião. comum a gente Legal saber, atribuir, porque é a ação de uso capião, né? O termo é um termo feminino. Legal É muito comum, né? Tem gente que fala uso campeão, é normal, vai misturando as informações, não tem problema, você não está pecando por isso, mas só um título de Correto, informação. E, Doutor, doutor? vamos lá. Desculpa, Carol. Pode Por favor, por favor. Quando, passado esse tempo que a pessoa fez a uso capião ali, se o proprietário original, né, o primeiro proprietário, ele quiser de volta Tá. o imóvel. Terminado o processo de uso capião, não tem mais volta. Aquela aquisição é originária, tudo que ficou para trás, se perdeu na ação de uso capião, perdeu, Não não tem adianta volta. chorar, Não adianta ir na mais, justiça. não tem mais volta, tá? E aí vamos supor Regra que ele geral. apareceu com 14 anos. Cadê o 14 anos ele apareceu? E aí Pois você pagou tudo IPTU, tudo lá, e você perdeu o uso capião. O cara pegou de volta lá. Né? E tudo aquilo que você pagou acontece o quê? Vale mais uma pérola aqui para os nossos ouvintes. Quem paga mal, paga duas vezes. Paga mal, paga... Minha esposa Outra fala di- muito isso. Outra dica, que é muito comum no Brasil. O camarada vai constrói no terreno do sogro. Depois ele quer o uso capião porque ele investiu dinheiro. É sempre um risco, gente. É sempre um risco, tá? Porque quem é o dono? É quem está na matrícula. Tá? Entendi. Mais perguntas para o doutor. Vamos ver aqui, ó. A Floribedes, é isso aí mesmo? Floribedes Macedo. Boa tarde, eu tenho um imóvel, comprei há 17 anos. Tentei via cartório o título de proprietário, foi negado. Foi para a justiça, o juiz também negou. O que faço? Muito obrigado pela pergunta. Uau. Se ela comprou o imóvel, ela deve ter algum documento. Você deve ter algum documento. Se ela tem esse título, ela pode adquirir a propriedade pela uso capião ou uma adjudicação compulsória. De quem ela comprou, essa pessoa é obrigada a dar o documento de propriedade para ela. Então, teria que analisar o caso a caso também. Mas se ela comprou e está 17 anos, praticamente dela. Tá? Eu não posso sentenciar porque eu não vi, mas é praticamente dela. Talvez ela está indo por um caminho diferente, doutor? Não está indo pelo uso capião ou por uma outra coisa, talvez? Perfeito. É igual a medicina, né? A justiça tem dessa também, né? Assim, o que acontece? Se você dá o diagnóstico errado, você vai dar o remédio errado. Muitas das vezes o seu caso é um caso de diagnóstico. A pessoa faz o diagnóstico de uso capião, mas não é. Daí vai envolver todo o processo, vai chegar lá na frente o juiz vai falar, não vou conceder. O juiz está adstrito à lei, ele não pode inventar a lei, ele não é sair criando. Pode ser um caso desse, de um erro de diagnóstico. Perfeito. Obrigado pela pergunta, viu? Doutor, muito obrigado, como sempre. Por nada. É um É prazer. ótimo, Obrigada, vem aqui, doutor. fala de forma Prazer estar brilhante, aqui. assim. Tira todas as nossas Explicativa, dúvidas, né? né? Muito bem Muito claro bom, para muito obrigado. entender. É um prazer para a Obrigado gente estar mesmo. aqui, é um prazer Obrigado, mesmo. prazer todo Obrigada, nosso. O doutor já é doutor. nosso sócio aqui, praticamente. Os contatos do doutor estão na tela, né? @andrenavarro.as é o Instagram e o telefone 1299781400179. Para quem tiver alguma dúvida, entrar em contato, né, doutor? Obrigado, viu?